Bem, e na mega operação, a Tempus Veritate aí da Polícia Federal, que mirou os mentores da tentativa de golpe contra o nosso país, houveram 4 presos. 2 deles eram assessores diretos de Bolsonaro, outros da cúpula do Exército. Ah, e esse é o assunto aqui do Plantão do Meteoro. Tempus Veritate dá um quê meio de prepotência, aquela prepotência da Polícia Federal na hora de botar o nome na galera, mas essa foi uma cutucada boa, porque pelo jeito mudou um pouco ali o dizer ali, né, que o Bolsonaro gostava tanto de repetir, né, conhecereis a verdade e ela te encarcerará, que tal? Boa, boa. Não sei se o pessoal aí evangélico vai gostar da gente mexendo com o versículo bíblico, mas boa, gostei, gostei. Nem sabia que era versículo. Então, me conta aí. Vamos lá, então, a Tempus Veritate, né, essa mega operação aí que a gente, da Polícia Federal, que dominou completamente o nosso noticiário do dia, né? E foram aí previstas 33 buscas e apreensões, 48 medidas cautelares e 4 prisões preventivas, que era Felipe Martins, Uhum. ex-assessor especial do Bolsonaro, que era o assessor para assuntos internacionais, vamos colocar assim, e Marcelo Câmara, que também é coronel do Exército e também assessor especial do Bolsonaro, ou seja, temos duas pessoas bem Uhum. próximas ao Bolsonaro, e além deles, teve aí mais 2 militares, o Bernardo Romão Correia Neto e o Rafael Martins de Oliveira. Daí tem uma coisa que eu queria destacar aqui, que essas 4 prisões aí foram as 4 prisões preventivas decretadas pela Tempus Veritate. Acabou rolando aí pelo menos mais uma prisão no decorrer da operação, Uhum. que não estava prevista como prisão preventiva, mas acabou rolando em flagrante. Literalmente uma prisão em flagrante de ninguém mais, ninguém menos que Valdemar Costa Neto, né? O presidente do PL, Pá. Partido Liberal lá, partido do Bolsonaro. A gente tem até o videozinho aí de logo que aconteceu, do pessoal da Band, né? Jornal da Band, contando logo o que aconteceu. Vamos ver. Vamos ver. O jornalismo da Band acaba de confirmar que o presidente do PL, do Partido Liberal, Valdemar da Costa Neto, foi preso na operação de hoje da Polícia Federal. Informação confirmada pelo nosso repórter de Brasília, Túlio Amâncio. Valdemar Costa Neto, presidente do partido, do ex-presidente Jair Bolsonaro, que, segundo as primeiras informações que se tem até aqui, teve ali a presença dos policiais federais em casa e estava sob posse de uma arma. Ainda não há informações exatamente o motivo da prisão de Valdemar Costa Neto. Sabe-se que ele é citado, então, nessas investigações como presidente do partido que teria financiado ações para questionar, para tentar minar o resultado das eleições presidenciais. Ele, como presidente do partido, chegou a levar informações na imprensa, nas entrevistas, né, questionando o resultado das eleições. O próprio Partido Liberal entrou com ação questionando o resultado das eleições. Por isso, ele foi colocado ali no centro das investigações da operação de hoje da Polícia Federal. É isso. Isso aí é bom a gente lembrar, né, que o PL, o Partido Liberal, ele teve esse papel de questionar as urnas e, na época, Uhum. foi inclusive julgado como litigância de má-fé e o partido foi multado em 23 milhões. E daí, por causa disso, A gente aparentemente lembra. o Valdemar estava aí sofrendo essa busca e apreensão, e daí depois a gente teve aí confirmação de que foi por causa de porte ilegal de arma. Ele estava com uma arma ilegal, ele acabou sendo preso em flagrante. Nem era a intenção prender ele, mas acabou preso do mesmo Ah, jeito. malandro demais se E, atrapalha, né? pois é, e você vê, o Valdemar é um cara muito, muito escorregadio, e não é a primeira vez que ele vai preso, só que da outra vez ele é tão escorregadio que ele conseguiu planejar a própria prisão. Esse caso aí, acho que não foi planejado, não. É, não é todo dia que é o dia do caçador, né? Tem dia que ele vira caça. Mas me diga, Exatamente, vamos é, continuar. vamos que vamos. A gente viu aí a prisão do Valdemar, eu queria destacar outras 2 prisões. Uma delas foi a do Felipe Martins.
O Ele bombou. Felipe Martins, ele era assessor especial aí da Presidência da República, ligado aí para a parte de assuntos internacionais. Então ele trabalhava junto lá com o chanceler, nossa, faltou o nome dele, o chanceler do Bolsonaro, Ó, mas enfim. esse era bom de esquecer o nome desse também, né? Esse tá louco. Exato, é melhor que Uma esqueça. contorção de vergonha, né, dele. Também esqueci. Eu lembro dele falando, então que sejamos esse pária. Falando, né, esse, mano, né? Exatamente, exatamente. E o Felipe Martins, ele ficou conhecido principalmente por causa de um gesto que ele fez. Vamos até colocar a imagem na tela desse gesto. Uhum. Era o Ernesto Araújo. Ernesto Araújo, perfeito. Então, olha, o Felipe Martins atrás, se você até puder dar um zoom pra gente, Samazo. É, ele tá fazendo um É, gestinho white power aqui, ó, no cantinho, galera. exatamente. Esse gesto aí seria o WP, né, de White Uhum. Power. É um gesto usado aí por supremacistas brancos. E o cara, assim, tipo, totalmente aleatório, assim, tipo, sem razão alguma, ele começa a fazer esse gesto aí como um apito de cachorros pra câmera. Uhum. Depois, quando ele foi confrontado por isso, aí ele nega, né? Aí ele nega e diz: Não, não, eu só estava arrumando o meu paletó. Não tinha nada de gesto Uhum. supremacista branco. E os bolsonaristas até entraram aí na onda de dizer não, né? De ficar procurando outras pessoas que Fazendo fizeram o gesto. um gesto muito parecido e dizer: Olha só, você tá vendo como não é, realmente estava só arrumando paletó, sabe? Não, Então, meu, o cara fez é várias aquela vezes. coisa. Quis É, mostrar é, ali. é, exato. É o apito de cachorro, né? O famoso apito de cachorro. Um sinal que você faz que a ideia é que só as pessoas que entendam daquele assunto Uhum. captem aquele sinal. Legal. Mas a gente tá dizendo aí o que fez ele se tornar mais conhecido, mas eu não diria que é o mais importante sobre o Felipe Martins. O mais importante é a questão da minuta golpista que ele entregou em mãos para o Bolsonaro. É a Uhum. informação que a gente teve aí da delação do Mauro Cid. Vamos lá para o Globo News, para Dani Lima explicar um pouquinho para a gente isso. Vamos lá. Segundo a Polícia Federal, uma minuta golpista produzida pelo Felipe Martins e editada por um outro alvo da operação chamado Saad foi levada ao presidente Jair Messias Bolsonaro com a sugestão de que houvesse a prisão de Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e também do presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco. Ainda segundo a Polícia Federal detalha, com datas, inclusive, e hora, eu trago aqui para vocês. Conforme descrito, os elementos revelam que Jair Bolsonaro recebeu uma minuta de decreto apresentado por Felipe Martins e Amaury Saad para executar um golpe de Estado, detalhando supostas interferências do Judiciário no Executivo e decretando, ao final, a prisão de diversas autoridades, entre as quais os ministros Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Por fim, a minuta golpista, diz a PF, determinava a realização de novas eleições. Ainda segundo as investigações, o presidente Jair Bolsonaro pediu alterações no texto, mantendo a determinação de prisão apenas de Alexandre de Moraes e a realização de novas eleições. Essa reunião é corroborada, inclusive, com informações que constam da delação de Mauro Uhum. Cid. Mauro Cid contou pra gente sobre essa minuta aí entregue Uhum. pelo Felipe Martins, e também foi essa minuta que rolou aí uma reunião junto com os comandantes das Forças Armadas, das três forças, e que o almirante Almir Garnier, que foi um dos alvos da operação hoje, teria Uhum. concordado com a tentativa de golpe, enquanto Freire Gomes, do Exército, se recusou, dizendo que seriam 20 dias de euforia seguido de 20 anos de agonia, se eu não me É, engano. Euforia e ponderou, agonia. né? Ponderou, né? É, Ponderou na hora basicamente, ali. basicamente dizendo que, olha, a gente até gostaria, né? Os 20 dias de Uhum. euforia, mas não vai rolar. Não vai rolar porque daí a gente vai ficar isolado, a gente não vai conseguir manter isso aí. E, inclusive, eu acho bom a gente destacar que de acordo com mensagens obtidas é, pelo, pela Polícia Federal, agora nessa operação, o Freire Gomes foi chamado de
cagão por não topar. O Braga Neto, General Braga Neto, lembrando que concorreu aí a vice na chapa junto com Bolsonaro e que foi ministro da Casa Civil do Bolsonaro, teria dito, aspas, oferece a cabeça dele, cagão. Tá aí. Sophie, essa minuta do Felipe Martins, essa que tinha o nome do Rodrigo Pacheco, do Gilmar Mendes e também do Alexandre de Moraes, ela pode não ser a mesma minuta que estava com o Anderson Torres, é isso? Não sabemos. É isso. A gente não tem como saber se era a mesma minuta golpista ou não. A gente vai precisar de mais informações aí. Tem muita coisa ainda sobre sigilo. No futuro saberemos se é a mesma ou não. Não temos como saber no momento. E, enfim, a gente tem ainda mais uma questão aí para ser pensada, que foi o Marcelo Câmara, que foi o outro assessor do Bolsonaro que teve a prisão preventiva decretada. A gente pode ir lá pro Globo, que eles fizeram uma reportagem, né, dizendo quem é Marcelo Câmara. Mas ali pro final da reportagem a gente vai ver, né, contando pra gente que no ano passado o Câmara foi alvo da CPMI do 8 de janeiro, que investigou aí a organização e financiamento dos atos golpistas. Ele até chegou a ter o sigilo fiscal, telefônico, telemático quebrado. Então, ajudando aí com informações para tudo isso. E ele também foi alvo de uma outra operação da Polícia Federal, que é apurando aí a suspeita nos fraudes do cartão de vacinação do Bolsonaro, né, e familiares. Então, lembrando que nesse caso a gente teve aí algumas outras prisões que aconteceram por causa dessa fraude no cartão de vacinações, como a Ailton Barros. O Marcelo Câmara também era um dos investigados nesse caso. Então, a gente vê aí, são pessoas bem próximas ao Bolsonaro que acabaram sendo presas. Coronéis do Exército, né? Vamos falar. Coronel do Exército. A gente tá falando já de cargos bem altos. A gente não tá mais falando de pessoas... Não é brincadeira, né? Não é assessorzinho, né? Tipo assim, quando fala Exato. assessor, às vezes parece até que o cara é um estagiário, né? Parece que é um estagiário Exatamente. que juntou ali. Pô, o cara é um coronel do Exército, bicho. A gente tá falando de assessor especial da Presidência da República, né? A gente Muito não próximo. muito próximo, e é um cargo muito alto, não é um cargo para qualquer um. Não, então o que a gente vê a partir disso aí, além de ter uma minuta e o Bolsonaro ainda opinar em relação à minuta, é o óbvio, né? Que aquelas insinuações nas entrevistas abertas ao público e tudo mais, elas na verdade escondiam na nossa vista uma atuação direta, né, no bastidor, uma atuação direta no golpismo do bastidor, né? Então era abertamente falado sobre isso, então era discutido com generais, coronéis e tudo mais, em como fazer acontecer isso, tanto em ações diretas, como a gente viu no uso dos kids pretos e, enfim, na organização dos atos golpistas, do 8 de janeiro, por exemplo, e de outros atos anteriores ali que já tinham essa ideia de criar o caos, né? A percepção de caos no Brasil e tal, mas não tem, para mim essa aí é a evidência irrefutável, assim. Então a minuta chegou nele, conversaram sobre o assunto, ele cobra dos outros, e aí, vocês vão fazer alguma coisa? Ele editou a minuta, vamos lembrar que ele modificou a minuta que pedia a prisão de algumas pessoas, e ele tirou essas pessoas, do Rodrigo Pacheco, por exemplo, mas deixou Alexandre de Moraes, então, para você ver o quanto medo que ele tinha do Alexandre de Moraes, né? Então, ele, inclusive, na prática, a gente pode dizer que ele participou, de certa forma, da confecção dessa minuta, né? Porque pegou uma minuta pronta, mas ele alterou essa minuta. Então, a minuta que foi discutida era uma minuta que tinha a mão do Bolsonaro, inclusive, na produção dela. E por enquanto ele ainda tá solto, mas pelo que eu tô vendo, também já entregou passaporte, já tá enrolado até o pescoço. Parece que teve mais gente da família aí saindo do país, então a gente volta num próximo plantão, a gente volta para falar sobre isso. Mas, Sofia, considerações finais? Não, por enquanto é isso, Então vamos pra cima, esse é o Plantão do Meteoro. Daqui a pouco a gente volta com mais novidades, mais notícias quentes aqui pra você, porque hoje é dia de estourar aquela champa. Valeu!
Não precisa ser champa também. Pode ser um tskla, aquele popular nosso de cada dia que tá ótimo.